lá. Hebreus capítulo 3. Podemos? Vamos ler então. Por isso, versículo 1: santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como também servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme, grife aí, até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Qual é o dia? Hoje, grife aí. E quem está falando é o Espírito Santo. Quem quer hoje receber o Espírito Santo? Levanta a mão e diz amém. Olha só. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei, na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama o quê? Hoje. Diga para o seu irmão: hoje é tempo de você buscar a Deus. E aqui o texto diz: durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? É contra quem se indignou, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa de quê? Da incredulidade. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, essa é a tua palavra, fala o meu coração, me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Pode sentar. Gente, é tempo de nós ouvirmos, entendermos e pormos em prática a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela é um espelho, conforme o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 23, que nós podemos olhar para ela, e ao olharmos, nós temos que enxergar quem nós somos. Nós temos que lembrar que alguém que se olha no espelho, quando se vira, não pode esquecer do que viu. E a grande pergunta é: você sabe o que está vendo quando se olha no espelho?
você vê alguém que verdadeiramente tem buscado ao Senhor, que verdadeiramente tem buscado com um coração íntegro, com um coração reto, com um coração temente a Deus, que tem se desviado do caminho mau? Ora, o mundo jaz aonde? No maligno. E será que nós devemos continuar buscando o descaminho? Devemos continuar caminhando errado, mesmo sabendo que o mundo está condenado ao inferno, mesmo sabendo que o mundo jaz no maligno, mesmo sabendo que o mundo é influenciado pelo mal? Por que nós, ao invés de nos rebelarmos contra o mundo, nos rebelamos contra a palavra do Deus vivo? Deveríamos estar com toda a veemência, com toda a força, contrários ao pecado, ao mal, porque virá juízo de Deus, não virá? Mas, por mais que a gente tenha ouvido a palavra do Senhor, por mais que o Senhor tenha se revelado através de Jesus na cruz do Calvário, por mais que a palavra esteja sendo anunciada há tantos e tantos anos, são 2000 anos do período da graça, a grande questão é que com tudo isso, com todo o conhecimento da palavra que tem sido falado em rádio, em TV e aqui na igreja, eu quero que você se confronte agora, perguntando a si mesmo: o que é que eu vejo? Diga, o que é que eu vejo quando eu me olho no espelho? Eu vejo alguém que se parece com Jesus? Eu vejo alguém que está salvo? Alguém que, se vier o arrebatamento, sobe? Gente, Deus não formou o pecado ele veio através do homem. Deus também não formou o pecador. Deus formou homem e mulher, mas não formou o pecador. O pecador surgiu do pecado. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, tendo conhecimento da graça, como é que nós nos vemos hoje no espelho da vida? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é fogo. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, está lá em Jeremias 23. A palavra de Deus, ela é alimento para os que estão necessitados, que estão enfraquecidos. A palavra é lâmpada para os nossos pés. A palavra, ela é semente para aquele que quer semear, que quer plantar, que quer colher. Mas muitas vezes a gente se consola com o pecado, com o erro. A gente passa a amar mais o pecado do que a Deus. Jesus veio substituir a nossa maldição. Ele veio sacrificar em nosso lugar para que a gente tivesse essa vida eterna. O que é que a gente faz com isso? A gente diz para Jesus: nós não te queremos, Jesus. Nós preferimos o pecado. E aí nós damos as costas para a graça de Deus, para o privilégio da salvação, e continuamos itinerantemente no pecado. E aqui no texto, abra aí por favor em Romanos, capítulo 6, versículo 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em uma novidade de vida. Amém? Então, o Evangelho nos propõe
algumas coisas que são importantes para que hoje, que é o tempo de salvação, é agora, é hoje. O Evangelho nos propõe algumas coisas, e eu quero que você marque na sua Bíblia, e se possível, marque no seu coração também. E a primeira coisa, diga a primeira coisa, abra em Ezequiel 36, lá no Antigo Testamento, livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, amém? Olha só o pensamento de Deus, versículo 24: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Ele está falando com Israel, e sim, de maneira absoluta é com Israel, não é com a igreja. Mas, utilizando o arcabouço do alegorismo bíblico, teológico, podemos tomar esse texto para a nossa vida. Por quê? Porque um dia, tanto a igreja como Israel vão caminhar junto com o Senhor. Durante o terceiro milênio que estamos aguardando. Estamos vivendo o segundo milênio da graça, virá a grande tribulação, depois o terceiro milênio, que é o de Cristo. Amém? E nesse período, Israel e a igreja vão caminhar juntos com o Senhor. Por isso eu tenho que chamar esse texto para a igreja hoje. Olha o que diz: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei. Veja que a palavra congregar está escrito: de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós. Olhe para cá, a palavra de Deus. E ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Quando a palavra vem, você vai deixar o que é imundo, o que é impuro, o que é sujo, o que é pecaminoso, você vai deixar através da palavra de Deus. E ele diz: dar-vos-ei coração novo, amém? E porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então ele fala da lavagem da palavra para purificação, ele fala de uma vida nova, ele fala de um espírito novo, para aquele que quer servir ao Senhor. Entenda, o Espírito Santo não vai habitar em um coração impuro. Por isso, primeiro, antes do Espírito Santo entrar na nossa vida, a palavra que esmiuça a pedra, a penha, ela tem que vir. Ela tem que quebrar o coração mais duro e transformá-lo num coração de carne. E logo depois que houver a purificação pela palavra, e a gente só sabe que a palavra purificou a gente quando a gente diz não para o pecado. Amém? Quando a gente diz não para o mal. E quando a gente não fica relativizando as coisas, porque hoje está muito no gosto das pessoas. Eu quero denunciar igrejas que estão fazendo do povo comércio. Aí você diz, é só aquela que só fala em dinheiro e prosperidade? Não, essas também, mas não é só essas não. Tem igreja que está comercializando com as pessoas, pregando uma contradoutrina. Entenda o que eu vou falar. Quando eu tinha 19 anos, eu estudei e fiz o curso de economia lá na Unifor. Aprendi que o que rege o comércio no mundo inteiro, segundo um pensador economista, Smith, é uma coisa chamada mão invisível. E o que é essa mão invisível? Preste bem atenção para você entender, o pensamento é bem profundo. É a lei da demanda e da oferta. Ou seja,
Combustível está caro? Tá. Então não abasteça. Segura. Ah, mas eu vou ficar a pé? Fique. Faça isso durante uma semana. Se ninguém abastecer, os postos vão ficar com combustível envelhecendo. Não vai ter para quem vender, porque ninguém está comprando. E o que ninguém quer, não tem valor. Quem entendeu? Isso é a mão invisível. A carne está cara? Não compre. Eu vou comer o que, bispo? Ovo. O ovo está caro? Não compre. Eu vou comer o que? Arroz. Vira japonês, chinês. Se você passar um mês sem comprar a carne, o preço cai. Porque vai estragar. Quem está entendendo? Eles não vão ter para quem vender. Então vão ter que baixar o preço para o povo correr para cima e não estragar o produto. O nome disso é lei da demanda e da... Então, se eu tenho uma coisa para vender e ninguém quer, eu baixo o preço e todo mundo vai querer porque o preço está baixo. Agora vamos pensar no Evangelho? Presta atenção, que agora o negócio vai bem na canela de um bocado de gente. O Evangelho é uma coisa barata ou cara? Barato ou caro? Veja, todo mundo diz assim, a salvação é de graça. De graça? E aquele sacrifício da cruz? Doeu ou não doeu? Foi pesado ou não foi? Veja que para você ser salvo, você tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Então não é barato não. Você vai ter que deixar o pecado para trás. Isso custa caro. Aí o que é que os falsos pregadores estão fazendo? Espera aí. Esse evangelho caro aqui, que confronta o pecado, que bate de frente, que manda as pessoas deixarem o mundão, esse daí ninguém quer. O pessoal não quer esse evangelho. Esse daqui da Bíblia não quer não. O pessoal quer aquele evangelho liberal, o que deixa à vontade. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o que é caro e vou dar o que é barato. Se ninguém quer, então vou oferecer o que é barato, que todo mundo vai o quê? E sabe o que é barato? Um monte de heresia, filosofia e ideologia que está sendo servido na mesa de muito crente que está aprendendo errado, que não tem coração para ser confrontado, que quer palavras persuasivas, palavras lisonjeiras, que quer ser, sabe, chamado de menino dos olhos de Deus, menina dos olhos de Deus, quer ouvir que Jesus te ama. Quem já ouviu isso? Jesus te ama. Presta atenção. Nem Jesus, nem os apóstolos nunca falaram essa frase, Jesus te ama. Nunca. Sabe como é que a igreja primitiva pregava o evangelho? Atos capítulo 3, diz, Pedro falou a uma multidão e converteu 3.000 almas. Ele não disse Jesus te ama, sabe o que ele disse? Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus e a sua justiça. O evangelho caro é o que traz a salvação. O barato está enganando você. Você acredita que Deus te ama do jeito que você é, que você não tem que sacrificar a sua vida, que não tem que deixar o pecado, que não tem que deixar as coisas velhas para trás. Hoje é dia de salvação para você. Hoje é dia de conversão para você. Hoje é dia de você entender o caminho, a verdade e a vida. Não aceite que uma mão satânica, uma mão invisível venha e ofereça para você um banquete de Nabucodonosor. Lá no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego disseram, não, nós não vamos comer dessa mesa, capítulo 1, porque eram comidas boas, mas oferecidas aos deuses, e eles não iam participar de uma mesa pagã. Resolveram comer legume e beber água durante vários tempos. Foram 3 anos bebendo água e comendo legume. Imagina isso? Para não comer da mesa do rei. Olha que foram achados eles os homens mais preparados
mais inteligentes, mais doutos do que todos os outros que comeram da mesa do rei. Quando nós entendemos o Evangelho, nós não precisamos de nenhuma mesa de Satanás. O diabo está oferecendo a prostituição para você, a lascívia. Eu nunca vi uma turma de jovem tão lasciva como hoje, nessa presente era. Essa, sem dúvida alguma, é a pior geração na face da terra, de todos os tempos. Nem na época de Noé, nem na época de Sodoma e Gomorra foi tão ruim como está agora. E olha que eu só tenho 53 anos de idade, mas eu acompanhei desde os anos 70, 80, 90, 2000, estamos em 2024 indo para 25. Eu, desde criança, sou evangélico, e eu digo para você, nunca teve uma geração tão pecaminosa, tão imunda, tão satanizada como essa de agora. Nunca teve. Mas eu digo uma coisa, esse é o período do arrebatamento da igreja. Essa é a hora de quem está de pé cuidar para não cair. E é hora daquele que está sujo se resolver. Ou eu vou me sujar mais, ou eu vou me limpar de vez. Amém? Porque Jesus está vindo a qualquer momento e ele disse que quando essa geração acontecesse no planeta, seria a época da volta dele. A igreja estaria em apostasia e a iniquidade estaria no mundo. Veja, é isso que nós estamos vendo com os próprios olhos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E se hoje você ouvir, não endureça o coração não. Não endureça o coração. Porque o Senhor está te chamando para te dar livramento do inferno. Amém, pessoal? Veja o segundo ponto. Abra aí em Romanos, no capítulo 6, onde estávamos, versículo de número 13. Eu vou ler o 13 e o 14. Perdão, o 12, 13 e o 14. Diz assim, posso ler? Romanos 6, 12, 13 e 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso quê? Corpo mortal. Veja que ele está falando do corpo, amém? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de quê? De justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Amém? Se você entendeu, esse texto está dizendo que o teu corpo tem que ser consagrado para quem? Para Deus. Ah, bispo, meu corpo, minhas regras. Cadê o versículo? Ui, vou procurar, tem? Tem ou não tem? Não tem. Tem esse aqui, que o teu corpo tem que ser oferecido para Deus. Que os membros do teu corpo tem que ser oferecido para Deus, em santificação, purificação e regeneração. Se você quer seguir o politicamente correto, fazer o quê? Vai. O diabo está pregando para muita gente, tem pastores do inferno chancelando isso e dizendo, não tem problema nenhum. Mas o apóstolo Paulo disse, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então eu digo para você, tem problema sim.
Olha o que a Bíblia diz que é um culto racional. Abra em Romanos 12, 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso, o quê? Corpo, por sacrifício vivo. Por sacrifício o quê? Santo. Por sacrifício o quê? Agradável a Deus. Você acha que Deus se agrada se você pega o seu corpo para se prostituir? Escute bem, eu estou falando pela sua alma. Eu não sou, como é que ele chama hoje? Homofóbico, qualquer fóbico aí. Vou falar dos fóbicos todos, para não ter que falar tudo. Não sou nada disso. Eu sou bíblico, amém? Só isso. Eu não quero saber mais nada do que a Bíblia. Só isso, porque a graça é o que nos basta. Então entenda, quando a Bíblia diz que o nosso corpo tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, está dizendo que eu tenho que me santificar também no corpo. Eu não posso usar meu corpo, fazer as regras e dizer, olha, eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu vou para o culto, eu abro a Bíblia, eu oro, faço minha oração ou a minha reza, para quem é católico, faço minha oração, minha reza, falo com Deus, está bom demais. E continuo vivendo do meu jeito, fazendo do meu corpo aquilo que me agrada, aquilo que me satisfaz. Se você acha que isso é o correto, a Bíblia mente. A Bíblia, que é o livro sagrado, está dizendo que isso está errado. Amém? Então, eu prefiro ficar com a Bíblia do que aquilo que alguém acha. Quem concorda comigo? Ora, acompanhe 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem o quê? Idólatras, nem o que mais? Adúlteros, nem o que mais? Como? Efeminados. E o que é o efeminado? É o homem com jeito de mulher e a mulher com jeito de homem, é isso ou não? É, né? E aqui tem mais um nome, nem o quê? Sodomita. O que é o sodomismo? É a prática de sexo anal, seja homem com homem ou homem com mulher. É sodomismo. Nem ladrões, nem o que mais? O que é o avarento? É aquele que ama o dinheiro, que busca o dinheiro. Hoje está cheio de gente buscando dinheiro dentro das igrejas. O povo quando, vai ter uma campanha de prosperidade, corre todo mundo para a campanha de prosperidade, todo mundo quer dinheiro. Nem bêbados, nem o quê? Maldizentes, nem o que mais? Roubadores herdarão o reino de quem? De Deus. Então veja que não vai herdar o reino, não vai para o céu. Mas o pastor fulano de tal disse que a Bíblia tem que ser atualizada, porque a geração de hoje é diferente da outra geração. Meu irmão, passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus é que não vai passar. Você pode querer atualizar, mas a Bíblia é um livro eterno. Nunca será um livro moderno.
E nós temos que entender, volte aí em Romanos 8 agora, Romanos 8, versículo 1 diz assim, ó: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer que tem que estar em Cristo Jesus, e ninguém está em Cristo se não se tornar nova criatura. Ninguém está em Cristo e no pecado, ninguém está em Cristo e na bebida, ninguém está em Cristo e na mentira, ninguém está em Cristo e na avareza. Está em Cristo compreende se tornar alguém que faz o culto racional do próprio corpo. O mundo pode dizer meu corpo, minhas regras, mas você vai entender o que a Bíblia diz, que o seu corpo, essa é a grande revelação, é templo e morada do Espírito Santo. Ele não habita em corpo impuro, de práticas impuras. Por isso, se você quer se tornar templo e morada do Espírito Santo, purifique corpo, alma e espírito. Amém? O terceiro ponto, e eu estou acabando, hein? Vai aí para Tito capítulo 3, no Novo Testamento. Versículo 1 em diante. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades. Veja que ele está falando com a igreja, viu? Amém? Porque você pode pensar que o governo aqui é o governo do país A, B ou C. Não, aqui está falando da igreja, com a igreja. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, ou seja, provocadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos loucos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja e odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o quê? O lavar regenerador e o que mais? Renovador do Espírito Santo. Veja qual é a função do Espírito Santo. Por meio da palavra, fazer essas duas coisas: regenerar o homem e renová-lo. Então, o regenerado é aquele que deixa de ser o que era, e na visão do renovo passa a ser aquilo que Deus quer que seja. Isso é o trabalho do Espírito Santo. O nome disso no grego é metanoia, transformação de mente. Se não houver isso, você vai continuar delituosamente praticando o pecado. E aí, irmão, não tem salvação para quem fica firmado na prática do pecado. Ou você deixa para trás o que era para se tornar o que Deus quer que você seja, ainda que isso custe, e custa mesmo, não vou dizer que não custa, porque nada nessa vida vem de graça, nem a salvação, apesar de não ser por obras, é mediante o quê? A fé. É mediante a fé. Efésios 2, 8, 9 e 10. E que fé é essa? Diga, é uma fé que translada, que transforma, que leva o homem das trevas, do descaminho, do pecado, para o reino de Deus, para a luz. Quando é que eu sei que eu estou na luz? Quando eu já não quero andar mais nas trevas.
quando eu não me conformo, nem aceito as coisas desse mundo. Se eu continuar assim, quando vier o arrebatamento eu subo. Se eu morrer eu vou para o céu. Por isso que Satanás fica de manhã, de tarde e de noite tentando a minha vida para ver se eu caio. Mas qual é o conselho que o Senhor nos deu? Vigiai e orai. Olha que coisa. Quem está de pé, cuide para não. Então eu estou aí, ó, nessa fé. Eu estou nessa fé. Eu não fico perdendo meu tempo com coisas que não me edificam, porque a Bíblia diz que o que não me edifica vai fazer o que comigo? Destruir. Você vai lá na Netflix, assiste um filme de 3 horas. Quando termina o filme, o que é que você tirou do filme? Às vezes você sai com uma depressão horrorosa. Às vezes você sai querendo bater nos outros. Você não tira nada daquele filme. Aí você chega para a Bíblia, começa a ler, orar. E quando você termina de ler e orar, você sai com o coração abençoado. O que é melhor? Nem que seja meia hora de Bíblia, é bem melhor do que 10 horas de Netflix. Basta você começar a experimentar e você vai ver como a Bíblia vai edificar a sua alma. Amém? Eu tenho as respostas exatas quando Satanás vem me tentar, igual Jesus lá no capítulo 3 de Mateus. Quando ele vem me tentar, eu já tenho as respostas. Sabe por quê? Porque ele tentou Jesus na palavra e Jesus respondeu pela palavra. Quando a gente conhece a palavra, a Bíblia diz que a palavra ela é espada. Amém? Eu aprendi que a melhor defesa é o ataque. Então quando o meu inimigo vem, eu já estou indo. Eu não espero que ele me ataque, não, eu ataco ele primeiro, com a palavra. Amém? Quarta coisa, diga, terceira coisa, nós temos que provar uma profunda renovação interior. É isso que nós acabamos de ler. Então nós temos que ter uma completa transformação da mente, uma entrega total a Deus e uma profunda renovação do nosso interior. A quarta coisa é a rejeição à velha natureza. Amém? Efésios 4, por favor. Versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor, olha o que Paulo está dizendo à igreja dos Éfesos, capítulo 4, verso 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Olha que realidade, obscurecido, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do coração. Quando você olha para o mundo, você não vê que esse povo está alheio a Deus, não é? O povo está distante de Deus, o povo só quer saber de fazer coisa errada. Dá para perceber como eles não têm noção do que estão fazendo com eles próprios. Rapaz, estão perdidos, estão indo para o inferno e estão festejando. Que loucura é essa? A Bíblia diz, dureza de coração, ignorância. E olha que tem lá, doutor advogado, doutor médico, doutor isso, doutor aquilo, é tudo ignorante em relação a Deus. Céticos. E ele diz aqui no 19, ó, os quais, tendo se tornado insensíveis, é outro problema, é a insensibilidade, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de quê? De impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, olha só, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano.
O que é concupiscência? Desejos. Práticas oriundas do desejo carnal. E vos renoveis, olha o que ele diz, no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, e o que mais? Retidão, procedentes de quê? Da verdade, que é a palavra de Deus. Por que a palavra é de Deus? Eu digo, esse livro foi escrito, foi todo redigido em 40 anos. Olha só, foi redigido durante um período grande de tempo, e não há uma controvérsia, um erro, ninguém discordou de ninguém, ninguém se conheceu. Pensa nisso. O livro que conta a história da criação até aquilo que vai acontecer lá no futuro. E não tem um erro, não tem uma controvérsia. Toda a revelação de Deus por meio do Espírito Santo. 40 pessoas escreveram esse livro sem se conhecerem em épocas diferentes. E o livro não discorda de nada. Tudo foi dado pela mesma pessoa do Espírito Santo. Amém? Se eu escrever agora uma frase e mandar para ele escrever, mandar para ela escrever e mandar até chegar ali, o que eu escrevi aqui não chega lá nem a pau. Por quê? Alguém vai mudar tudo. Alguém vai mudar as palavras, alguém vai mudar tudo que foi falado. Esse livro, ao longo de mais de 2000 anos, não mudou. Amém? Ele conta a história de 6.000 anos, segundo os judeus, por 40 autores diferentes, em épocas diferentes, que não se conheceram, sem discordância nenhuma, sem erro nenhum. Não existe um livro na face da terra mais vendido do que a Bíblia. É o livro mais vendido no mundo, em todas as épocas, de todos os livros do mundo inteiro. Imagina isso? Por isso que eu digo a você, todo mundo está sendo preparado para a volta de Cristo. Amém? Um outro ponto é a transformação. Diga transformação. Se você não entendeu transformação, entenda. Sem ela, teu coração não vai ser purificado, e sem isso, você não vai ver Deus. Então não é quando a gente fala em salvação, salvação não é meritocrático, não é porque alguém merece. Não. Jesus fez o sacrifício para salvar você. Mas a fé que leva à salvação, essa é desempenhada por nós. Interessante isso. Nós temos que entender salvação como graça de Deus para nós, dádiva de Deus para nós por meio de Jesus, mas nós temos que rejeitar o pecado para receber a graça. O problema da salvação de muita gente é que muita gente quer a salvação, mas quer o pecado também. Ou seja, quer andar com Deus e com o diabo. E Jesus disse lá em João 8, que os filhos de Deus ouvem as palavras de Deus, e os filhos do diabo ouvem as mentiras do diabo. Então você sabe que a única verdade absoluta é a palavra, mas você pode continuar acreditando em filosofias, em ideologias, e disse-me de alguém, no teu próprio coração, que segundo Jeremias capítulo 17, é enganoso e corrupto. Tem muita gente que se engana com o coração. Tem gente que casa errado porque escolheu errado. Ainda dizia assim, eu tenho certeza que é a vontade de Deus. Não era, desejo, paixão. E você está regrando sua vida pelos seus desejos e paixões.
Tome cuidado, porque Deus não veio realizar desejo de ninguém, Ele veio realizar a salvação de todos. Então, o caminho de Deus não é um caminho para a felicidade, não é um caminho de realização de desejos, é um caminho de renúncia, de abstinências, é um caminho de sacrifícios, que nós temos que galgar para sermos purificados, transformados, regenerados, renovados. Senão você vai continuar a mesma pessoa, e tem gente que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos dentro de uma igreja e não muda, porque quer teimar com o evangelho, quer teimar com a palavra de Deus. Não, Jesus me aceita, Ele sabe de tudo, Ele sabe como é que eu sou, Ele me aceita porque Ele me ama do jeito que eu sou. Não, Ele não vai aceitar você. E eu queria dizer isso para você da forma mais tranquila possível, para você não se enganar. Ele não vai aceitar você assim. Você tem que mudar. Amém? Um dia as pessoas vão chegar para Jesus, vão olhar para Ele e vão dizer assim: Senhor, nós comemos contigo, o Senhor falava lá no nosso bairro, nós estávamos lá com o Senhor. E o Senhor vai olhar para essas pessoas e vai dizer: eu não vos conheço, eu não sei quem vocês são. Mas Senhor, tu pregava lá no bairro da gente, o Senhor passava por lá pregando e a gente ficava te ouvindo, a gente comeu da tua mesa. E o Senhor vai dizer: eu não sei quem vocês são. E eu pergunto: você quer ouvir isso de Deus? Sim ou não? Abra aí Evangelho de Lucas capítulo 13. Versículo 22 diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Lucas 13, 22. E alguém lhe perguntou, olha só: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe Jesus: esforçai-vos. Olha que palavra, hein? Porque tem gente que diz que tem gente que já nasce salvo e outro que nasce para o inferno. Não, a Bíblia está dizendo que tem que se esforçar. Amém? Esforçai-vos. Posso ouvir de vocês isso? Por entrar pela porta o quê? Estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então você tem que se esforçar para entrar pela porta estreita. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais o quê? Iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Você quer ser lançado fora? Não. Quem quer ficar do lado de dentro da porta? Levanta a mão. Então se esforce para entrar agora, porque quando ela se fechar, você não entra mais. Foi assim na época de Noé, a porta fechou, bateram, a porta não abriu. Então entenda que hoje tem milhares e milhões de pessoas no Hades, esperando ser lançado lá no lago que arde com fogo e enxofre. Quem morreu sem Jesus, quem teimou e amou mais a vida desse mundo do que a vida eterna, quem se entregou às paixões, aos desejos, quem amou mais o dinheiro, morreram sem Cristo, estão no Hades. Enquanto nós estamos conversando aqui, a palavra de Deus, tem gente que já morreu nesse tempo aqui que nós estamos aqui,
Você sabia? Em cada minuto morrem muitas pessoas no mundo inteiro. E eu pergunto, será que você entende que todos eles tiveram a mesma oportunidade que você está tendo aqui? Só que do lado de lá, eles vão bater e a porta não abre mais. A porta está aberta do lado de cá e não do lado de lá. Você aqui ainda pode entrar pela porta que é Jesus. Mas quando, Hebreus 9, 27, quando a morte chegar, segue o juízo. Não tem mais chance. Não tem mais solução. Por isso que quem tem ouvidos tem que ouvir o que Deus está falando. E se hoje você ouvir, não endureça seu coração não. Amém? Amém ou não amém? Ora, em Mateus 22, Jesus falou assim, ó. Não foi eu não, foi ele, hein? Ele falou assim. 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, o Evangelho veio para chamar muita gente. Quem foi convidado para vir para cá hoje? Você foi chamado. Mas na hora do arrebatamento, assim como na hora da salvação, muitos são chamados, mas poucos serão o quê? Veja, que para a salvação há um chamamento geral, mas só é salvo quem viver o Evangelho de Cristo. Só é salvo quem deixar o pecado. Para o arrebatamento haverá uma escolha. Quando fala em arrebatamento, não é todo mundo que é salvo que vai subir não, hein? É só aquele que estiver verdadeiramente preparado. Quem aqui já casou? Levanta a mão. Quando você casou, você se preparou para o casamento ou não? Teve que vestir aquele vestido, aquelas mulheres, né? Vestiram o vestido branco, bonito. Os homens com aquele paletózão bonito. Né? Preparo. Quando você vai casar, preste bem atenção. Não estou falando com recalcado não, estou falando com quem casou. Porque tem gente que está recalcado, que não casou até hoje, virou tio. Ora para Deus, hein? Preste atenção. Se você casou, você sabe que tem um preparo. E esse preparo, se você fizer uma analogia, para você subir no arrebatamento lá, vai ser as bodas do Cordeiro. Ele vai casar com a igreja. Vai tornar você, igreja, eu, igreja, a esposa dele. Amém? E o que quer dizer isso? É que nós vamos morar com ele eternamente. Mas entenda, ele não vai casar com quem não tiver com a veste nupcial. Quem não se preparou, não casa com ele. Não entra nas bodas. Só quem está preparado. Então existe um preparo para que ele escolha você como a noiva e futura esposa. Todo dia ele olha para você para ver se você está ou não na fé. A fé que vence o mundo, a fé que deixa o pecado para trás. Se você está se limpando, se lavando na palavra, para cheirar bem, porque uma noiva que cheira mal, o marido não vai querer, o noivo não vai querer. Então você tem que lembrar que o pecado cheira mal às narinas de Deus. Quando Noé botou a família dentro da arca, aquela hora lá, houve o dilúvio porque o pecado cheirava mal. E quando a arca, ela atracou no Monte Ararat, a primeira coisa que Noé fez foi um sacrifício de cheiro suave. E a Bíblia diz que Deus cheirou, sentiu o cheiro suave e disse: nunca mais destruirei o mundo pelas águas. E criou um sinal no céu que é o chamado arco-íris. O arco-íris, as cores do arco-íris não é de movimento ideológico nenhum. Foi Deus que colocou no céu como sinal da aliança dele
com aqueles que fizeram cheiro suave. Amém? Cheiro suave. Se você está fazendo cheiro ruim, com pecado, Deus não tem aliança com você. Mas se tua vida cheira suave, Deus está fazendo hoje um pacto de salvação com você. Fique de pé. Procura.